Olá, eu sou o João Vitor, estou aqui para falar um pouquinho sobre a avaliação física, com o principal tema de como funciona uma avaliação física, o que deve ter, como deve ser estruturada uma avaliação física, tá? Antes de adentrarmos neste assunto, eu quero dizer que essa minha parte esse meu tema, ele está pautado, ou seja, a referência utilizada foi esse livro do Galahu, tá bom? Compreendendo o desenvolvimento motor, bebês, crianças, adolescentes e adultos. E este artigo que vamos colocar uma foto ou vai aparecer a referência aqui para vocês poderem procurar, tá bom? Pois bem, antes de falarmos sobre como estruturar um protocolo de habilidade motora na escola, né, uma avaliação, é interessante nós citarmos o porquê é necessário pensarmos bem na hora de escolher o protocolo de avaliação de habilidade motora. Porque hoje a literatura já nos mostra que a habilidade motora, o aperfeiçoamento delas está correlacionado com o desenvolvimento cognitivo, com a capacidade de resolver problemas, de solucionar problemas, com o processo de maturação biológica, com questões socioemocionais, socioafetivas, questões apenas sociais e assim por diante. Então, com um bom protocolo de avaliação motora, o profissional vai conseguir detectar defasagens e assim montar um planejamento que vai impactar de forma benéfica na vida do aluno, não só na vida do aluno, mas nas questões de rendimento escolar, nas questões sociais, de preparar o aluno para quando ele terminar a educação básica. Então isso já mostra a força do profissional de educação física e a sua importância na escola. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como estruturar um protocolo, como montar, como aplicar, o que deve conter um protocolo de avaliação motora, tá? Primeiro de tudo, uma anamnese com perguntas específicas, tá? Bem elaboradas e de fácil entendimento, para que você conheça os alunos, possivelmente os pais, opiniões sobre escola, sobre atividade física, percepção corporal, comunidade que o aluno está inserido. As perguntas irão variar de acordo com o que o professor deseja, mas é interessante que você conheça os seus alunos, tá? Junto da anamnese, uma autorização, visto que os alunos são menores de idade, então os pais, né, devem consentir sobre a avaliação motora, né, sobre os protocolos que os alunos irão passar, né, se possível nessa autorização, explicando certinho, protocolo por protocolo, tipo de roupa, os dias, o que irá acontecer, se possível inclusive fazer reuniões, tá, antes, para deixar tudo bem explicado, reuniões não só com os pais, mas com todo o corpo docente, com a direção e assim por diante, tá bom? Agora seria a avaliação motora em si, tá? O professor deve encontrar protocolos muito utilizados e comprovados cientificamente, tá? Questões financeiras, eu busco um protocolo que exige, né, de grandes investimentos ou baixos investimentos, não importa, tem que ser comprovado cientificamente. Questões financeiras dependerá do que o aluno deseja, o que o professor deseja, o que a instituição deseja, considerações financeiras da escola e dos alunos e assim por diante, tá bom? Uma dica agora bem interessante é o professor filmar padrões motores, além de poder filmar também a avaliação, filmar os padrões motores. Então ele vai ter lá um protocolo bem fechadinho que ele já coletou, né? Que ele viu que é muito interessante, que ao redor do mundo muitos utilizam. Ele vai também filmar padrões motores que ele deseja. Exemplo, um arremesso. Ele pega o arremesso, filma, e na hora da reavaliação ele filma de novo. Então, além daquele protocolo fechado, ele terá esses dados e também terão esses dados desses gestos motores que, na maioria das vezes, não são protocolos científicos, mas que irá ajudar com esses dados, tá? Os alunos terão, o professor ele terá
uma junção, sabe? Terá um melhor feedback para passar para os alunos também, tá bom? Seguido desta questão, o professor ele deve em seguida fazer reuniões para mostrar os dados, tá? Aí seria ele mostrar a importância do profissional, o porquê que ele está fazendo, montar gráficos para mostrar qual foi a maior defasagem, aonde os alunos foram melhores, o que precisa ser melhorado, e logo em seguida já mostrar também através dessas reuniões com pais, professores, os próprios alunos, a direção, ele também mostrar o planejamento dele, tipos de atividades, unidades temáticas que ele vai utilizar, vai da criatividade do professor, ele mostrar como ele vai montar esse planejamento para que na reavaliação os alunos tenham melhorado, ele tenha potencializado, ele tenha sanado essas defasagens, tá bom? Então é muito importante reuniões para mostrar o levantamento desses dados e logo em seguida mostrar o seu planejamento, que é muito interessante também. Tudo deve ser pautado através de um planejamento, os planos de aula, planos de ensino e assim por diante. Em seguida, é interessante nós citarmos também uma das coisas mais importantes desse protocolo, reavaliação. Porém, dica de ouro, a reavaliação, essa reavaliação ela deve ser o mesmo protocolo da avaliação. E quando eu digo protocolo, não é somente o protocolo de avaliação motora, vamos supor, o KTK. Não, é o protocolo que você montou todo. Mesmas perguntas da anamnese, reuniões, os 2 protocolos, filmagens e assim por diante, tá? Para que esses dados tenham uma confiabilidade muito grande, tá? E por fim, também reuniões para mostrar a reavaliação, os dados da reavaliação. Você mostrar que a sua intervenção foi interessante, que a sua intervenção deu resultados. Consequentemente, mostrar artigos que correlacionam, como eu já disse, que essa potencialização das habilidades motoras surtiram efeito na capacidade cognitiva. Se possível, o professor tentar unir o rendimento nas outras disciplinas, tá? Para poder ter um embasamento, uma hipótese de que minha intervenção, inclusive, atingiu outras disciplinas, tá? Então, isso deve ser um protocolo de avaliação motora. Não apenas você aplicar um protocolo que você viu que é pautado cientificamente, e sim todos esses aspectos que eu disse, reuniões, planejamento, tá? E a reavaliação ela deve ser também deve ser montada de acordo com o que o professor acha, de acordo com o que o professor vê em artigos, sabe? Tem artigos que mostram que a reavaliação é ao final do ano, porém se você não tem uma boa intervenção, provavelmente se os alunos não melhoraram, pode ser que você tenha perdido esse ano, sabe? Ao meu ver, deve ser reavaliado a cada semestre, tem professores que fazem a cada bimestre e assim por diante, tá? Porém, deve ter ciência, porém ele deve ser moldado de acordo com o professor. O professor ele deve puxar a responsabilidade e dizer o porquê do que dessa intervenção que ele está fazendo, o porquê que ele avalia em determinado período e assim por diante, tá? Agora o Denilson vai explicar um pouquinho sobre os protocolos em si de avaliação, tá bom? Cada tipo de teste e assim por diante. Abraço. Olá, me chamo Denilson Silva de Oliveira e vou falar um pouco sobre os protocolos de avaliação motora nas escolas. Primeiramente, irei falar sobre o KTK. Consiste em 4 testes, que é a trave de equilíbrio, saltos monopedais, saltos laterais de transferência sobre plataformas. Esse protocolo ele pode ser usado entre crianças de 5 a 14 anos de idade, no começo, no meio e no fim do ano letivo. O protocolo TGMD2, que é o Teste de Desenvolvimento Motor Grosso, ele pode ser usado entre crianças de 3 a 10 anos de idade. Esse protocolo engloba habilidades motoras envolvendo grandes grupos musculares,
que nesse protocolo existem 12 habilidades, sendo 6 de locomoção e 6 de controles de objeto. O protocolo EDM, que é a Escala de Desenvolvimento Motor, é uma avaliação psicomotora das crianças, que envolve provas diversificadas e de dificuldades graduadas. Esse protocolo tem algumas variações, entre elas a motricidade fina, motricidade global, o equilíbrio e o esquema corporal. São algumas dessas. Oi, gente, tudo bem? Agora nós vamos falar, sobre as tecnologias na avaliação motora, tá bom? E a primeira opção que a gente pode trazer para que a gente possa utilizar como ferramenta, a tecnologia, seria através de aplicativos. Então a gente pode utilizar aplicativos para auxiliar nas aulas, na avaliação desses nossos alunos, tá? A primeira opção é a planilha, tá? Eu vou passar ela aqui depois para vocês verem como que ela funciona, e ela também vai auxiliar bastante, para que o professor consiga organizar melhor, os alunos, em questão do perfil motor dele, as dificuldades que ele tem, se ele conseguir, vamos dizer assim, ele vai conseguir ter uma ramificação, de todos os alunos e de forma organizada, assim, para que ele não esqueça e também fique no arquivo salvo pelo celular, tá bom? Gente, agora eu tô entrando aqui através do meu celular, tá? Em planilha. Pra vocês verem como que vai funcionar, tá bom? No mais, aí vai ter um maisinho ali embaixo, ó. E assim vai ter a opção de selecionar modelo ou uma nova planilha, tá? Então eu já fiz, na verdade, um gráfico ilustrativo para vocês entenderem a intenção de colocar os gráficos nas avaliações motoras de forma auxiliadora, tá bom? Essa tabela eu coloquei lá em cima como capacidades físicas, que é a flexibilidade, resistência, força, velocidade. Então essas são as capacidades que seriam avaliadas nos alunos, na verdade seria avaliado na turma em geral conforme os bimestres, que é lá no primeiro, segundo e no terceiro bimestre, tá bom? Fica assim, 10% significa péssima, 50% razoável, 80% boa, 100% muito boa. E essa pontuação é o desenvolvimento, da turma conforme os bimestres, tá? Pode ver então que tem uma evolutiva. Então, como vocês viram, eu acabei de mostrar as planilhas, uma realizada, a gente pode utilizar também como forma de avaliar o resultado separadamente de um aluno, o avanço dele, desde o primeiro bimestre até o segundo, até mesmo se a escola precisasse, assim, de algum resultado da avaliação em questão da educação física. Aí eu posso fazer isso também se eu estiver naquela escola há algum tempo, se eu acompanho aquela turma, então eu posso fazer uma avaliação conforme os anos também, através de gráficos. Então fica uma forma bem mais explicativa, de mostrar quando você tiver que falar, para alguém ou algo semelhante. Então é bem interessante também. Também, uma forma que a gente pode fazer é levar esses gráficos para as reuniões e mostrar também aos pais que está surtindo efeito a educação física, a aula de educação física no seu filho. E, gente, uma outra forma que a gente pode também, utilizar as tecnologias na avaliação motora seria através da câmera, a câmera para tirar as fotos, dos testes, ou até mesmo fazer filmagens, dos testes realizados através dos alunos, tá? Então, na verdade, a câmera e as gravações vai ser uma forma do professor fazer um registro daquele teste, ou até mesmo se você precisar mostrar para o diretor, até para os pais na reunião, algo semelhante. Então, também é uma forma bem interessante de utilizar a tecnologia. E continuando, agora eu vou falar de uma maneira mais avançada de aparelhos que podemos usar por meio de tecnologia. Um deles é o Jump Sistema Pro, que significa Sistema de Salto Profissional. Ele mede, então, já o nome diz, o salto, mas é o salto vertical. A partir de um tapete que eles colocam no chão, e ele mede o tempo de voo e o tempo de contato. E a partir de alguns outros que eu vou citar, esse tapete também pode ser usado no Speed Test, que é o 6.0, que depois eu já vou falar para vocês.
E também podemos ver que ele usa um soft, que é soft, o nome dele é Soft Jump Sistema, que significa sistema de salto de pessoas profissionais, de salto profissional. Nisso ele cita que esse sistema ele é mais avançado, porque também tem o tempo de voo, tempo de contato, altura do salto vertical, possui filtros para saltos válidos, visualização de gráficos, e tudo isso ele usa por meio de computador. Então, tudo isso que foi citado é como se fosse um geral de um relatório que é usado nesse Jump Sistema. Agora vamos falar do Speed Test, que significa um teste rápido. E nisso ele usa como um instrumento o fotocélula. Não é possível fazer esse teste com um cronômetro visual. E podemos assim perceber e esse teste avalia velocidade máxima, velocidade mínima e velocidade média. Esse teste ele mede um tempo de reação com efeito sonoro ou pela luminosidade. Podemos também ver que ele é um teste que ele mede a agilidade, o tempo de reação e também mudança de direção, né? Entre outros. Agora vamos falar do Speed Test Fit, que é um ajuste de teste de velocidade. E nisso podemos citar que ele é um teste para ciclistas, também intensidade de corrida e treinamento e velocidade para teste de lactacidemia. Esse teste é para aquisição de dados e para, entre aspas, o que eles citam é a pesquisa científica, a aceleração e também a reabilitação.